Vamos ver como o 3D destruiu o Pokémon. Eu vou ver um pouquinho acelerado, tá, galera? Porque tá foda, né, a live hoje. Então bora lá ver. Eu concordo, eu também acho que a Game Freak perdeu muito do esmero que eles tinham no Pokémon 2D. Era o ápice da pixel art da Game Freak. Tinha muita expressividade por causa das limitações. Enquanto o Pokémon 2D se mexia assim, ó. Você pegava um Pokémon 2D, ele se mexia assim, ó. Pokémon 3D hoje em dia se move assim, ó. Não tem expressividade nenhuma, não tem personalidade nenhuma. Eles jogaram fora a vantagem do 3D, que é a capacidade de fazer, né, ângulos, animações, modelagens ali, movimentos complexos. Mas não. Então, infelizmente, os bichos ficam tudo duro, assim. Os golpes dos bichos. Porra, vai tomar no cu, cara. E maior franquia do mundo, né? A franquia mais lucrativa do mundo. Joga bosta pros fãs e os fãs comem. Frequentemente eu escuto opiniões ruins, no geral, mas sobre Pokémon elas são especialmente ruins por serem simplistas com a profundidade de um pires sobre um assunto tão vasto e cheio de nuances. E assim, um assunto tão desimportante para a vida das pessoas como Pokémon pode ser usado de base para abrir uma conversa importante sobre certos tópicos. E eu acho que dá pra gente começar, pelo menos, a aprofundar no assunto sobre o 3D na franquia. Só falar 3D ruim, 2D... E aí, ó. Fala, Aizen, beleza, mano? Como é que você tá? Valeu pela rede, vou até dar aqui a... Aqui tá desligada a notificação. Vai ter muita notificação aí na lista. Valeu pela rede, mano, tamo junto. Estamos vendo aqui o vídeo falando como o 3D destruiu o Pokémon. E ele vai tentar dizer que não. Mas eu irei refutar e mostrar que sim, o 3D destruiu o Pokémon. Não só na questão artística, mas na questão do game design também. Então eu irei massacrar o Kaká. Kaká, vou te comer na porrada argumentativa imediatamente. Valeu todo mundo que tá chegando aí também. Se inscreve e manda o pix aí que a gente tá precisando, beleza? Valeu, bora. Bom, pega um tópico interessante e simplifica ele para virar um senso comum, sem nenhum tipo de pensamento crítico. Então, vamos falar de verdade como o 3D destruiu as primeiras gerações de Pokémon, e construiu uma nova completamente diferente e separada. Pokémon pode ser dividido em duas eras, 2D e 3D, e essa divisão tem que ser vista como tópicos diferentes, já que cada uma tem seus próprios processos no geral. Por exemplo, quando você está imaginando um personagem para dois jogos diferentes, como Terraria e Minecraft, dois jogos que funcionam um em 2D e outro em 3D, os personagens em si terão necessidades diferentes, já que cada um será visto de um ângulo diferente durante a sua própria gameplay. O que nas costas do MC do Terraria não importa, enquanto no caso do Steve, isso é muito importante, já que essa parte vai ser vista. E falamos nisso, porque é importante que isso seja entendido quando a gente olha para os modelos 3D dos Pokémon. A gente... Pô, sim, mas isso eu acho que tá no fim da. Tá nos últimos níveis de importância. O maior nível de importância é no quesito de interação com o mundo. É a movimentação. É como isso influencia o gameplay do jogador. É como isso influencia a interação com o mapa, as mecânicas, o que torna possível ou não, quais que vão ser os processos de gameplay para o jogador tirar o máximo possível do fato de ser 3D ou 2D. O gráfico que tá nas costas do personagem, tudo bem que ele vai falar de Pokémon e faz sentido que tá nas costas. Mas isso é o de menos. Agora, se você pegar na questão artística, você vai ter vários outros quesitos. Em Pokémon as costas são importantes por causa da dinâmica de batalha, né? Que no 2D era estático e no 3D você pode ficar girando. Mas vamos ver o que ele vai falar. Teve uma mudança entre a quinta e a sexta geração de jogos, isso devido à mudança dos consoles, mas principalmente devido à vontade de algumas pessoas que queriam evoluir a franquia. Aqui, ó. Pera aí. Vou botar aqui em cima de novo, cadê? Olha a diferença. E de jogos, isso devido à mudança seja entendido quando a gente olha para os modelos 3D dos Olha a Pokémon. diferença A gente teve uma mudança entre a quinta de e a sexta expressividade dos dois. geração de jogos, isso devido à mudança dos consoles, mas principalmente devido à vontade de algumas pessoas que queriam evoluir a franquia. E importante fazer esse apontamento, porque independente de você achar que houve ou não uma evolução, o fato é que a progressão para 3D sempre foi algo pedido da franquia pelos fãs, mas também internamente. Pedido pelos fãs? Pô, pior que sim, porque pro gamer médio, em 3D é melhor. Mas eu sempre fui um que nunca quis que Pokémon virasse 3D. Eu sempre achei o processo de melhoria do 2D deles cada vez mais intenso, bonito. Então eu gostaria muito que eles tivessem pegado a parte da geração 5 e melhorado no 2D ainda, tivesse ido por outro caminho, melhorando cada vez mais o 2D, criando uma identidade muito mais marcante visualmente, artisticamente e em questão de modernização da pixel art, utilizando novas técnicas, shaders e novidades que os consoles mais recentes poderiam proporcionar, em vez de ir pro 3D e ficar uns negócios genérico. Porra.
E aqui eu quero trazer um ponto mais importante sobre essa evolução. O que aconteceu durante a era 2D é algo que a gente deve analisar para fazer um comparativo à era 3D antes de comentar qualquer coisa. Nós vimos de Red, Green, Blue, Yellow indo para Gold, Silver e Crystal uma evolução não só na quantidade de cores, mas também uma mudança nos sprites a serem animados em pequena escala. Quando em Gold, Silver e Crystal nós fomos para Ruby, Sapphire e Emerald, nós tivemos um aumento na quantidade de cores disponíveis tão grande que todos os sprites foram refeitos do zero, culminando assim, como em Crystal, tendo animações desses mesmos sprites depois. Entre Ruby, Safira e Emerald e Diamante, Pérola e Platino, nós não tivemos exatamente uma mudança nos sprites. Até diria que esses foram os piores sprites da história da franquia, mas as mudanças gráficas fora das batalhas, com as áreas agora tendo um começo de modelagem 3D, nas árvores, casas, ginásios, tudo agora sendo uma modelagem do sprite que beira a imagem em 3D, nós tivemos poucas melhorias na forma como personagens e Pokémon, a modelagem do sprite que... Isso aqui é isométrico, né? Vamos mostrar aqui a árvore. Você tem alguma sensação de profundidade? Com as áreas... algum uso de algum elemento 3D, mas é muito mais da questão isométrica, né? É pixel art. Você tem textura ali na... Parece que a Terra foi feita a partir de textura 3D transformada em tileset. Né? Mas as árvores, por exemplo, são pixel art pura, só na perspectiva bonita. É uma perspectiva bacana que destaca isso. Então, mas eu entendo que foi se utilizando essas características que faz bem. Utilizar ferramentas de forma inteligente vai ajudar seu jogo. Agora tendo um começo de modelagem 3D, nas árvores, casas, ginásios, tudo agora... As árvores eu não sei se teve não, mas alguns pontos tiveram, claro. Uma modelagem... A própria quinta geração teve muita coisa, né? A imagem do sprite que beira a imagem em 3D, nós tivemos poucas melhorias na forma como personagens e Pokémon são mostrados, enquanto a modelagem avançou em muito. Entre Diamante, Pérola e Platinum e Black and White, bom, nós temos mais uma vez o Nova sendo um marco divisório, onde pessoas ou amam ou odeiam do fundo dos seus corações, até os sprites e modelos dos Pokémon. Agora, além de animações na introdução deles, os monstrinhos durante todo o tempo da batalha estão sem parar um momento, se movendo como se fossem bichos reais através de distorção e movimentação segmentada dos seus sprites. Muitas pessoas odeiam isso por distorcer os modelos, enquanto outras amam, porque dá uma... Quem que odeia isso, mano? Quem que odeia? Se você odeia isso, aparece aí no chat pra eu testar o negócio rapidinho. Mais vida aos bichinhos, mas se aprendemos algo com Black and White, é que não dá pra agradar ninguém 100% nunca, principalmente no fandom dessa franquia. Essa geração é a que mais sofreu com isso. Dito tudo isso, os modelos 2D tiveram gradativamente uma evolução na forma que são apresentados, mudando a cada geração, tentando melhorar a dinâmica das suas batalhas de acordo com a tecnologia possível de ser utilizada pela empresa em si na hora de construí-los. E isso acontece também na era 3D. XY, que é a primeira geração 3D, nós temos o menor número de monstrinhos... Os bichos do Pokémon. Pokémon 3D. Porra, que bosta, mano. Por isso que Digimon Cyber Sleuth é muito melhor. Se quer o jogo de monstrinho 3D bom, vai jogar Digimon Cyber Sleuth. Os bichos ficam lá na luta. Tem um monte de golpe especial, um monte de animação especial, animação de vitória, animação de derrota, animação de golpe assinatura, animação de golpe ataque básico, animação de magia, animação de tudo, mano. E todos os bichos do jogo te seguem. 3 te seguem ao mesmo tempo. Caralho, hein? Pokémon foi humilhado nessa. Novos introduzidos, e provavelmente isso se dá pelo fato de que em 3 anos a Creatures Inc., que é a empresa que faz os modelos de Pokémon, sim, não é nem nunca foi a Game Freak que faz os modelos dos Pokémon, mas a Creatures teve que fazer todos os modelos dos Pokémon que nós vemos. Então, a mesma empresa que fez os modelos de Stadium 1 e 2, Battle Revolution, Poképark, Pokémon, Detetive Pikachu, é quem fez os modelos desde XY, não a Game Freak. É importante mencionar pra quando você for reclamar, você reclamar da empresa certa ao invés de passar vergonha na internet gritando com uma simples... Cara, é tudo... Porra, aqui é tudo subsidiária, cara. É tudo Pokémon Company, mano. É tudo... Todo mundo sabe quando você critica a Game Freak, você tá criticando os aspectos do jogo e a culpa é pra ir em cima da pessoa. Sabe, quando você tá criticando a Game Freak, todo mundo sabe que você não tá criticando a faxineira da Game Freak. Você sabe que tá criticando os responsáveis, além de fazer a parada, por gerir a parada. Quem que autorizou a parada, sabe? Tem tudo isso, é toda a cascata. Mentira. Mas, voltando ao ponto da evolução. Não, a Creatures Inc. não é uma empresa qualquer, tá? Não é terceirizado, necessariamente. A Creatures Inc. faz parte... É uma subdivisão que a Nintendo criou pra Game Freak. A Creatures Inc. não faz mais porra nenhuma, além de lidar com Pokémon. Não é tipo, eles chamaram uma empresa qualquer pra fazer... Não. Tá no DNA deles, é tipo, irmão. Entre X e Y e Sun e Moon, você vê uma mudança nas poses dos Pokémon, não sendo mais tão estáticos e parecidos, com algumas poses... Caralho! Ó, a evolução. Não tô falando do Kaká. Eu tô falando da galera que usa isso como mega argumento, né? O bicho tá aqui. Caralho, baita, cara. Muita evolução, mano. Próprias animações... Não tem como a Creatures Inc., a Game Freak, Pokémon Company. Parabéns. Individuais. Importante falar, não estamos falando só de Pokémon. Também tem personagens começando a ter suas animações próprias. Acho que um dos melhores momentos dessas animações de Pokémon é a Corujinha, né? Eu esqueci o nome dela. Porque ela tá lutando, né?
Aí ela vira a cabeça de costas assim pra você, meio puta. Esse eu achei que ficou legal. Então assim, tem coisa boa? Claro que tem. Claro que tem coisa boa. Esse exemplo que ele tá dando é ótimo também. Ó, a forma que os personagens ficaram mais expressivos aqui com as cinemáticas foi algo positivo. Eu achei legal. Dava pra fazer com 2D? Dava, mas a Game Freak é meio competente, mas até aí todo mundo já sabe. Mas o que eles fizeram aqui não ficou ruim. Então assim, deu pra ver que eles foram melhorando. O negócio que às vezes muitas pessoas criticam não é só necessariamente a evolução ou a melhoria. É o fato de ser a franquia mais lucrativa do mundo que dá passos de tartaruga manca. Como que pode? Os caras eles demoram milênios pra fazer um negócio idiota. É por isso que todo mundo fica puto. Todo mundo espera um produto de qualidade que faça sentido com o tanto que eles lucram com aquilo. Mas não, eles cada vez entregam algo cada menos competente, cada vez menos trabalhado. Por isso que o povo fica puto, sabe? Se fosse uma empresa indie que passa fome, todo mundo aceitava. Mas, cara, Pokémon, sabe? O que implica uma evolução dos esqueletos internos dos modelos individualizando-os, entre Sun Moon e Sword and Shield. Só um detalhe, né? Que eu não sei se o Kaká sabe, mas eu sempre vou comentar isso quando eu tiver oportunidade, que é, a Game Freak sempre teve problema de programação. Isso é documentado durante a história deles inteira. O código de Pokémon Blue e Red, do Green e do Red, é uma bagunça do caralho, não faz o mínimo de sentido. Por isso que eles têm dificuldade até hoje de mexer com essa porra, porque tem, né, resquício disso. O Gold e Silver só tem um mapa original porque o Iwata, não lembro, foi o que morreu, que programou. Ele, porque falou, ai, não vai dar tempo de programar, Pokémon vai se fuder, ai meu Deus, já era. Aí o próprio fucking cabeça lá da Nintendo chegou, sentou do lado dos caras e programou, todo mundo fala isso, ele programou sozinho, ele corrigiu tudo sozinho e programou sozinho em toda a região antiga. No Silver e no Gold. Já mostra como a Game Freak já era incompetente nesse quesito nessa época. Mas fala, pô, hoje em dia eles melhoraram, né? Durante Sun Moon eles já eram a franquia que mais lucrava no mundo, né? Pô, isso aí foi 2017? Por aí, né? Os caras tinham muita grana pra fazer um negócio competente. Então, tá vendo esses personagens aqui? Quando você tá programando algo do tipo, você vai usar uma parada chamada orientação a objeto. É o seguinte, é como se você tivesse um objeto que tem todas as características que você quer e para poupar peso do projeto, para deixar ele mais rápido, mais dinâmico, mais eficiente, em vez de você ter que invocar esse objeto sempre no local que você quer, você cria uma ilusão dele, entendeu? É como se estivesse usando uma ilusão. A pessoa está aqui, mas cria uma ilusão da pessoa ali, ela faz o que tem que fazer naquele mapa e desaparece. E aí quando você está no outro local que aparece ela, cria uma outra ilusão, ela interage com você e desaparece de novo. Isso deixa o jogo muito mais leve, mais rápido, e isso permite que você tenha espaço para fazer outras coisas. Em Pokémon, não. Eles simplesmente fazem uma das coisas mais errôneas que existe em programação, que é, tá vendo a Lily aqui? Existe uma cópia da Lily para cada instância que ela aparece. Cada mapa, cada momento do jogo, existe uma cópia dela que fica permanentemente no jogo esperando o momento dela de agir. É como se tivessem, tipo, sei lá, 500 Lilies no jogo. Ou seja, se ela pesa 10 mega, você tem 500 dela, você vai ter 5.000 megas de Lily. Totalmente ineficiente. Tô dando um exemplo, esses números não são reais. Mas só para te mostrar que ocupa um espaço desnecessário. Agora imagina isso para todos os NPCs do jogo. Ou seja, literalmente você pode falar que, sei lá, metade do cartucho de Sun Moon é ocupado com espaço inútil que poderia ter sido usado para Pokémons com melhores animações, por mais Pokémons e por aí vai. Então não. Mesmo no Sun Moon, a Game Freak era incompetente de programar as coisas da forma correta. Ter suas animações próprias, o que implica uma evolução dos esqueletos internos dos modelos individualizando-os. A equipe artística de Pokémon aparentemente evoluiu com o tempo, né? Mas a equipe de programação... Moon e Sword and Shield, pode parecer que não teve grande mudança, mas a principal é a forma que os Pokémon usam seus golpes. Isso até volta a um ponto que eu sempre falo sobre como o Pokémon testa em pequena escala em uma geração para na próxima numa escala maior. Os E-Moves introduzidos na geração anterior são o começo das animações cinemáticas que temos em golpes aqui em Sword and Shield. E claro, Double Kick tem uma animação sem graça. Pô, a maioria dos golpes tem uma animação sem graça. Mas Sword and Shield começa a usar os esqueletos... Filhote, pô, Digimon Sabrezu fazia isso no PSP, mano. Não só com uma habilidade...
Mano, E claro, pô, Double Kick tem uma animação sem graça. vamos ver até em. A mega animação da Game Freak. Eu não tô xingando o Kaká. Eu estou puto com a Game Freak e com a Creatures Inc., ok? Mas Sword and Shield começa a usar os Uou! É legal o chute do coelho? É. Mas até que ponto? Que vale a pena, entendeu? animações cinemáticas que temos em golpes aqui em Sword and Shield. E claro, Double Kick tem uma E aí, tipo, a diferença é. Olha a capacidade do que essas empresas estão entregando em consoles diferentes. Um tem um console muito mais moderno, que é o Switch, e a maior franquia do mundo. O outro é uma subsidiária aleatória da Bandai que deixa os caras passando fome no PSP. Porra. Isso que é feio, sabe? animação sem graça, mas Sword and Shield começa a usar os Eu adoro Pokémon, e é por isso que eu não tolero o que a Game Freak faz. esqueletos dos Pokémon das animações dos golpes, além de uma câmera mais dinâmica, os deixando cinemático em conjunto com tudo. Claro, não todos, mas alguns sim. Inclusive com esse sendo um dos últimos que você tem uma câmera fixada pra apresentar essa cinematografia desses golpes. Em Scarlet Violet, a gente tem uma câmera livre durante as batalhas, o que já muda um pouco a dinâmica de como esses modelos esqueletos funcionam na hora de mostrar um golpe. Mas voltando, a gente, pra terminar sobre os modelos, temos a demão final sobre eles, com textura sendo adicionada aos Pokémon aqui em Scarlet Violet, que irão dar uma personalização maior e que ajudam a entender cada indivíduo comum. Acho muito sem graça todos eles. Quando a gente olha aqui esses modelos... Não, as animações dos Pokémons 3D antigos, do Nintendo 64 e tal, eram muito mais expressivas. Por isso todo mundo queria na época. Você via o Pokémon Stadium do Nintendo 64 e você ficava, caralho, que foto, tudo bem, mas eram menos Pokémons. Era um jogo que o foco era só o combate, não tinha mais nada e tal. Mas todo mundo imaginava, nossa, imagina quando chegar esse momento. E, gente, esse momento já chegou. Beleza, o Switch é mais fraco? É. Mas o que está acontecendo não é só o Switch ser fraco, porque você tem Xenoblade, você tem Breath of the Wild, você tem um monte de coisa rodando lá. O problema é a incompetência mesmo. Lado que nem nós fizemos com a era 2D, vemos que existe uma evolução dos modelos idêntico à forma que foi feito lá atrás. Uma evolução dentro de grandes espaços de tempo dentro da franquia enquanto os jogos eram lançados. Literalmente igual. E assim, a gente aqui ainda na era 3D não tivemos a quinta geração nova de Pokémon 3D apresentados na franquia. A 10ª geração pode ser, novamente, assim como foi a quinta, a geração controversa que irá dividir as opiniões online. Infelizmente isso na verdade já tá acontecendo. É porque eu acho que ele tá se prendendo muito numa perspectiva de mostrar as evoluções, o que faz sentido, ok? Mas o que me incomoda mesmo é, além do ritmo das evoluções, que a gente já comentou, é o fato de que, beleza, agora você tem personagens com expressões faciais, agora você tem alguns golpezinhos com animações. Mas, cara, o game design de Pokémon foi muito prejudicado pelo 3D. Porque quando você tinha a época 2D, dos mapas fechados, todo mapa era milimetricamente calculado para gerar uma experiência específica. Você ter os desafios programados ali, você ter as dinâmicas que os game designers queriam que você interagisse, isso gera uma experiência muito mais artesanal. Conforme a gente passou para o mundo aberto, vamos lá, antes disso, a gente chegou no Sword and Shield, que era um mundo 3D mais fechado. Um mundo 3D mais fechado com alguma área de captura aberta, né? A gente via que toda o estilo artístico de deformação que o 2D isométrico permitia, que dava personalidade ao ambiente, foi prejudicado com o estilo 3D do Sword and Shield. Tudo ficou muito sem gracinha. Não parecia tão legal assim. Porque a percepção do jogador com o jogo muda dependendo da câmera, dependendo do estilo artístico, dependendo da proposta, dependendo do gameplay, dependendo do ritmo de jogo, dependendo da forma que as coisas são interagíveis. Porque no jogo 2D isométrico deformado, você tem uma cidade que é representada num quadradinho assim. Tu vai de um ponto a outro num estalo. Você sabe que aquilo é uma abstração. Num jogo tipo Sword and Shield, as cidades têm uma proporção um pouco maior, e aí você gasta proporcionalmente muito mais tempo não fazendo nada, só andando de um ponto a outro. Muito além do básico. Né? Que você tem um tempo básico de movimentação, mas começa a ficar muito além. E aí você começa a se questionar. Pô, beleza, a cidade 3D é bonita e grande, mas e aí? O que tem nessa cidade? Quais que são as atividades que podem me interessar? Por que cada mapa dessa cidade 3D fechada é interessante e me dá vontade de explorar? Não tem. Aí a gente chegou no 3D do Scarlet Violet. Que
é um mundo totalmente aberto e que gerou vários problemas de game design novamente, porque se perdeu todo o cuidado que a Game Freak tinha com esse novo ponto. E, além de tudo, as cidades, novamente, você via os locais, eram vazios. As lojinhas agora viraram menu, basicamente, né? Pelo menos restaurante. Atrás das portas não tinha nada, sendo que até no próprio Pokémon Antigaço, em várias das casas você entrava. E aí aqui fica só vazio, a cidade parece sem vida. No abstrato, com pouca coisa, mas tudo com valor, interagível, dinâmico, no sentido de, tipo, você pode entrar, você pode sair, você pode ir pro mapa, voltar, o NPC fala alguma coisa, o seu tempo é valorizado. Nesse, é tudo grande e vazio. Isso prejudica muito. Então, as consequências do 2D pro 3D são muito maiores do que só a experiência do combate e o visual do combate. Envolve tudo o que tá em volta. E acho que as pessoas acabam não pensando muito nisso, sabe? Pode ser, novamente, assim como foi a quinta, a geração controversa que irá dividir as opiniões online. Infelizmente, isso na verdade já está acontecendo. Agora que nós entendemos que existem duas eras completamente separadas, vamos pensar no real problema, a adaptação. Quando temos um jogo 2D, na hora de tomar decisões envolvendo esses jogos 2D, nós pensamos, obviamente, na questão do 2D. Okay. Isso volta naquele ponto sobre Terraria e Minecraft. Você não precisa modelar as costas de um personagem que não vai ficar de costas. Então, na hora de pensar o design deles, você não tem uma preocupação com alguns detalhes deles. Então, quando esses Pokémon das primeiras 5 gerações foram concebidos, eles foram todos pensados com pose de batalha em 2D e um plano chapado. E essa ideia não ele voltou a falar do design, mas talvez mais importante que isso é a forma que todo jogo interage, né? Consigo mesmo. Necessariamente conseguiria se adaptar diretamente quando jogadas para um plano 3D. Vamos pegar alguns exemplos. O Machamp sempre tá em pose, com cada um dos seus braços apresentando um golpe diferente e mostrando como ele cresce pra cima de você. Enquanto no 3D... Um outro exemplo, qual a imponência que um Slaking tem quando coloca cara a cara com outro Pokémon, que nesse caso aqui no 3D, eles estão da mesma altura, ou até seu Pokémon mais alto do que o Gorilla. Em 2D, a angulação da batalha faz com que seu sprite esteja sempre de cima olhando pra baixo, intimidando enquanto faz uma pose de preguiçoso, mas forte, sabendo que ele pode ganhar a batalha a qualquer momento, e isso não se traduz. O problema não é o 3D, porque ao mesmo tempo que tudo isso, por exemplo, o Aegislash consegue passar muito bem a ideia de que ele tá se defendendo e também pode atacar. O Stakataka só consegue passar bem a sua ideia de ser uma junção de vários bichos exatamente pelo 3D conseguir mover individualmente a todo momento as suas partes de forma independente. Os Pokémon em 3D funcionam em 3D, e se eles fossem pro 2D, que nem vemos algumas pessoas fazendo sprite work deles, eles acabam perdendo grande parte da... Calma, também são pessoas fazendo. Teria que ver como que uma equipe do ápice de Pokémon 2D faria, né? E usar as mecânicas da engine, do console pra brincar com isso. Sua personalização e concepção. Grande parte do que mostra eles como eles são. O Havavrum perde um pouco a arte do que o seu 3D mostra. Dele ser um bicho sedento e louco, nunca parado, quando você tenta colocar ali um plano chapado. Character Design é o nome da situação. O personagem parado pode expressar movimento. E muito. Tem muito mangá que tem mais movimento que muito anime por aí. Quando você cria, você tem especificações sobre a situação onde a sua criação vai ser vivida. E 2D e 3D são duas situações completamente diferentes que não conseguem necessariamente se adaptar uma à outra. É verdade. E isso é bem mais facilmente visível quando a gente fala dos personagens pessoas nos jogos de Pokémon. Olha como todos os líderes de ginásio foram ficando cada vez mais detalhados e pensados. O 3D tanto dá mais liberdade criativa para agora você poder falar mais sobre um personagem, mas ao mesmo tempo exige tanto a mais dos designers na hora de criar eles, já que terão muitos pontos de visualização desses modelos que irão mostrar a caracterização. Eu sei que algumas pessoas vão até falar que tem sprites 2D que conseguem sim passar essa personalidade dos Pokémon de 3D, mas isso é fácil falar quando você já viu eles em 3D e já sabe como eles são. O Stakataka é um bom exemplo. Em sprite work sempre tá parado, não deixando o fator individual das suas partes. Pra você fazer esse tipo de coisa, você também tem a estilização. Você não precisa representar ele necessariamente como 3D representa. Se você representar ele com deformidades que sugerem movimento das coisas girando, pode ser diferente. Né? É igual o esticar e contrair, exagerar. São técnicas de animação e que você pode aplicar no character design daquele momento. É só pegar como o mangá faz muita cena de luta, parecer ter movimento mesmo no papel. Desaparecer e demonstrar a inspiração criacional dele. E o inverso também é impossível. É só lembrar do Typhlosion. A gente viu isso nos jogos 3D que ele participava durante a segunda e terceira geração, que ele já não ficava com seu fogo aceso o tempo todo, só quando ele atacava. E a mesma coisa até no anime. Mas por algum motivo, quando chegamos em XY, isso se tornou um problema. Isso é muito mais sobre como ele parece ser um panacão ali parado, do que sobre o fogo dele. Eu tenho até quase certeza que o Typhlosion maconheiro de Legends Arceus foi criado exatamente por essa razão. O fogo é só, mais uma vez, o assunto sendo transformado numa biguinha rasa de ai, olha isso aqui. Ah, mas olha esse único detalhe que é desimportante. E transformando um não assunto em um assunto só pra reclamar na internet. O problema geral, que realmente é um problema na hora de você analisar essas situações, é que a Game Freak, na hora de criar os Pokémon, não adivinhando o futuro da franquia, ela criou designs pensados pra 2D. E quando eles foram... Não, eu não acho que é isso. Acho que ele tá falando que o povo discutiu isso, transformou um assunto pequeno, mas eu acho que ele fez isso também. Olha todo o resto que eu falei.
que envolve tudo isso aí. E não, você pegar isso aqui, Essas situações é que a Game Freak, na hora de criar os Pokémon, você pegar esses Pokémons e ver Pokémon Stadium, Battle Coliseu, é esse, né, do Wii, não lembro. Eles têm animações boas. Eles têm expressão, eles são legais, eles são interessantes. Não é porque eles não adivinharam o futuro que eles erraram. É porque as pessoas presentes para fazer isso no momento, seja pelo motivo que for, estão fazendo um trabalho ruim. não adivinhando o futuro da franquia, ela criou designs pensados para 2D. E quando eles foram pro 3D, esses mesmos designs perderam o brilho do seu sprite work onde eles foram criados. O progresso que aconteceu durante a era 3D ajudou a melhorar essa situação, mas demorou tempo. O certo seria, de verdade, nenhum deles aparecer em jogos 3D enquanto isso. Mas a gente sabe como essa comunidade age em relação a cortes na Pokédex. Inclusive, esse tópico Não foi só o corte da Pokédex, é o Kaká também está sendo maldoso. Por eles terem mentido. Eu começo por aí. Foram eles terem mentido várias vezes. Por eles ter falado que tiveram que refazer todos os modelos quando era mentira. Por eles ter falado que era por coisa competitiva, sendo que isso faz o mínimo de sentido. Foi por eles falando que não ia adicionar Pokémon pro DLC. E obviamente adicionando Pokémon pro DLC. Pokémon antigo pro DLC. Calma lá. 3D ainda pode abordar sobre animações de golpes e até como isso afeta os mapas dos jogos. Então, se quiser vídeo sobre isso, deixa um like nesse vídeo pra eu saber que vocês têm interesse e clica nesses outros que estão aparecendo na tela agora. Vídeo interessante. Partes bem legais. Mais um vídeo de 11 minutos. Não dá pra ele falar tudo que eu falei aqui. Ele tentou ficar no meio do muro. Canal de Pokémon. Mas eu não tenho canal de Pokémon e eu falo. Uma bosta. Não porque o 3D necessariamente é ruim, mas porque a Game Freak não soube trabalhar com ele no momento. É isso.